Olá, bem-vindos ao canal Compartilhando Conhecimentos. Meu nome é Nelisa e hoje eu vou falar sobre Excel. Estamos com um novo cenário, né? Mas a vontade de compartilhar os conhecimentos permanece inalterada. Só um recadinho, quem tiver pressa, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aqui embaixo, que eu vou deixar anotado certinho o ponto em que inicia a aula de hoje, tá? Mas como professora eu gosto de falar, então eu vou falar. Esse canal, ele surgiu com o objetivo de auxiliar, né? Eu já fiz até um vídeo sobre a origem do canal, onde eu explico que uma amiga de trabalho tinha dificuldade com o PROC-V, então eu gravei um vídeo para ela com o PROC-V e aí acabou rolando o canal. E tem alguns conteúdos que eu trago aqui pro canal que às vezes podem ser irrelevantes aí para uma determinada parcela, porque a pessoa pode já ter um conhecimento assim mais elevado de Excel, mas para outros não, né? A gente sempre tem algo a colaborar com o outro. E é assim que eu gosto de ver esse canal, compartilhando conhecimentos, né? Não importa se é uma matéria mais específica ou algo mais simples. Enfim, se a pessoa tem dúvida e eu puder auxiliar, estarei aqui à disposição sempre. Então, esse é um canal para compartilhar conhecimentos. Então, caso qualquer pessoa tenha alguma dúvida em relação a Excel e eu puder ajudar, Excel, eu já trouxe alguns conteúdos sobre contabilidade também. Naquilo que eu puder compartilhar o conhecimento, estarei compartilhando. Gosto muito do Excel, eu sei que existem outras ferramentas até mais potentes, né? Dentro do próprio Excel, o Power Query, temos também o Power BI, eu posso trazer qualquer dia algum conhecimento sobre isso. Mas eu gosto do Excel porque ele é muito mais acessível, né? É muito mais fácil você encontrar um Excel nas empresas, nas residências. Então, por isso eu gosto de trabalhar mais com Excel e de compartilhar mais assuntos sobre Excel. Mas alguma coisa sobre Power Query a gente dá um jeito também, e Power BI da mesma forma. Então, caso alguém queira algum conteúdo sobre isso, deixa nos comentários e aí a gente vai repercutindo conforme for possível. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, aqui então eu tenho uma planilha, tá? Eu tenho um intervalo de dados aqui, né? Eu tenho duas colunas, a coluna de atividade e a coluna de responsável. Já ressalto que o que a minha colega solicitou não tem ligação com estas informações. Aqui elas foram colocadas somente de forma assim didática mesmo, tá? Qual que era, né, a necessidade e que motivou gerar essa aula, né? Fazer esse vídeo. Ela queria o quê? Que aqui em um determinado campo, que eu estou chamando aqui de responsável, aqui ela não precisasse escrever assim, ó, responsável 1, que é o nome do fulano. Aqui, responsável 2, que é o nome do ciclano, tá? Ela queria o quê? Que aqui aparecesse, ao ela clicar aqui nessa célula, aparecesse para ela uma lista de opções com os nomes das pessoas que eventualmente poderiam ser responsáveis. Então, eu dei duas opções. A primeira opção é para quando se tem um número limitado de dados e que esses dados não serão alterados. Porque se você precisar alterar, dá para alterar, mas você vai ter que mexer na fórmula. Então, mas não é impossível. É até interessante usar assim quando se trabalha com um número limitado de dados. Quando se tem um grande volume de dados, aí então, ou esses dados eles podem sofrer alterações com mais facilidade, aí então a gente vai para a segunda opção, tá? Eu vou fazer a primeira opção e depois vou fazer a segunda opção para vocês verificarem o que eu recomendei para ela. Então aqui a gente vai marcar, tá, a coluna toda aqui, para poder ficar mais fácil. Vamos aqui, ó, em dados.
Aí a apresentação gráfica aqui vai depender da versão do Excel de cada um, tá? Na minha versão aqui, a aba sim é dados, né? Aí eu vou procurar aqui validação de dados, ele tá aqui, ó, validação de dados. Validação de dados. Ele vai abrir essa caixa. A princípio ele vem assim, qualquer valor, né? Então você pode colocar a informação que você quiser. Só que nós queremos uma validação de dados. Então nós vamos colocar lista. Como fonte, eu vou escrever responsável 1, ponto e vírgula. Não precisa nem dar espaço, mas o ponto e vírgula precisa, porque o ponto e vírgula é que vai fazer as linhas, tá? Se eu colocar o espaço, o que vai acontecer é que o nome vai começar um espaço para frente. Então, por isso a gente não coloca. Responsável 2, ponto e vírgula, responsável 3. Tá, eu só quero 3. Vamos tirar espaço daqui. Pronto. Ó, vejam que já apareceu aqui uma setazinha, né? Que era o que ela queria. E apareceu aqui em todos eles, por isso que nós marcamos a coluna, porque daí assim ele já fez para a coluna toda. Quando eu clico aqui, ele já vem, ó, responsável 1, responsável 2, mas eventualmente esse daqui pode ser o responsável 1 também. Então esse é o objetivo, né? Você poder colocar e sem ter que ficar digitando o nome, até porque às vezes a forma com que cada um digita, né? Às vezes a pessoa tem um nome composto, então às vezes coloca, ou tem vários sobrenomes, faz abreviação. Então o ideal é fazer de uma forma que o nome permaneça sempre igual, tá? Então essa foi a primeira opção que eu dei para ela, fazer desse jeito. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda opção. A segunda opção, aí a gente precisa ter então um banco de dados. Então eu tenho aqui nessa segunda planilha, aqui eu já tenho a palavra responsável, porque eu vou criar aqui. Só que nessa parte aqui, quando a gente vem para essa segunda opção, eu vou colocar aqui, ó, responsável. Responsável 2, responsável 3. Eu preciso nomear esse intervalo, tá? Eu preciso dar um nome para ele. Depois vocês vão entender o porquê. Então eu vou marcar o intervalo. Eu deixo a primeira linha de fora, porque senão ele vai fazer parte do intervalo, e aí toda vez que eu clicar lá na setinha, ele vai trazer para mim o título aqui responsável. Aqui tá responsável 1, 2, 3, mas podia ser Maria, João, José, né? E daí se eu nomear, se eu começasse a marcar a partir dessa primeira linha, iria aparecer para mim responsável Maria, João e José. Não, e eu só quero Maria, João e José, tá? Então, por isso a gente vai marcar só os dados aqui que a gente quer. Para nomear o intervalo, a gente vem aqui em fórmulas, definir nome, e aí a gente vai deixar aqui somente como responsável. Ele pega o primeiro nome que está aqui em cima, né? Então por isso ele estava responsável 1, mas aí a gente deixa só como responsável. Vejam aqui que ele está dizendo que esse intervalo refere-se a coluna B2 até a B4. Então, coluna B2 até 4. Ok. Nesse momento, depois que foi feita a nomeação, eu recomendo formatar a tabela, tá? Pois assim, sempre que for inserido um novo dado ao intervalo, né, esse intervalo ele vai ser atualizado. Formatar a tabela não é só para deixar uma apresentação mais bonita. A formatação de tabelas aqui no Excel, ela tem outras funções. Uma das funções é fazer exatamente isso, permitir que a cada novo dado inserido, o intervalo também seja alterado. Então vamos formatar, daí a gente pode clicar só aqui na primeira linha mesmo, formatar como tabela. Vamos pegar esse daqui, ó. Ó, aqui B1 e B4, ok. Então ele formatou, tá?
Agora vejam, olha, eu vou colocar aqui, ó, responsável 4. Ó, vejam que ele já mudou aqui, a minha base já aumentou. Ó, responsável. Agora ficou mais fácil para visualizar, né? Porque como era uma tabela zebrada, né? Então a gente consegue ver aqui. Então agora nós temos 5 responsáveis. Vamos voltar lá para outra planilha para a gente ver como que a gente vai trabalhar agora. Ó, só que por enquanto eu ainda tenho só 3 aqui. Por quê? Porque ainda eu tô naquela fórmula antiga, né? Que eu tinha dado nome aqui na validação, digitando direto na fonte, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai apagar então aqui essas informações da fonte, certo? E vamos chamar aquele intervalo nomeado. Para isso, F3, ó, já apareceu aqui a palavra responsável. Essa palavra significa o intervalo que nós nomeamos. Ok. Como também está selecionado aqui tudo, então ele vai trazer essa informação para a coluna toda. Ok. Agora, se eu entrar aqui, vejam que eu já tenho o responsável 5. Tá? Antes eu tinha só até o 3. Como a minha planilha aqui está indo até o 5, né? A minha tabela está indo até o 5, então eu tenho até 5. Agora, se eu quiser criar mais. Não. Por exemplo, eu tenho 13 agora. Aí eu venho aqui, ó, ele já fez a atualização automaticamente. Então, por isso eu recomendo, se você tiver um grande volume de dados, fazer a segunda opção. Se for 2 ou 3 dados, aí você pode fazer na primeira opção só, que aí fica mais tranquilo, não precisa fazer essa outra parte, seu arquivo vai ficar mais leve também. Então, essas foram as 2 opções que eu dei para minha colega poder desenvolver o trabalho lá que ela estava precisando fazer, né? Bom, pessoal, como eu já falei outras vezes, no Excel não tem muito certo ou errado, existem formas de fazer, né? As formas que eu encontrei para fazer isso e atender essa colega foram essas 2 que eu acabei de demonstrar. Eu sei que existem outras, tá? É provável que algumas pessoas que tenham me assistido também conheçam outras formas, mas dessa forma solucionou a situação, o problema que ela tinha lá. Então, se você gostou, dá um like e o mais importante, compartilhe esse conhecimento, passe esse conhecimento adiante, tá? E assim a gente vai caminhando, compartilhando conhecimentos. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.